Então, eu gostaria de começar esse vídeo, esse livro de trás para frente. É um livro, do Leonardo Maso Nassar. Se não me engano, ele tem formação em administração, alguma coisa do tipo. E o título é "E daí? Desmistificando a face do Bolsonaro". Então, assim como Henri Bugalho, Márcio Tiburi, Paulo Giraldelli, sempre tem esses defensores aí da esquerda do monopólio das narrativas e dessa desconstrução, da destruição do passado para um estabelecimento aí de um futuro incerto, né? Então, assim, e não importando assim a verdade dos fatos, e sim o objetivo final, né? Os meios justificam os fins, né? Fizeram isso na época armada, que as mortes não tinham valor sentimental, era só uma maneira de eliminar a oposição. Até mesmo segundo Maquiavel, né? É necessário eliminar toda a oposição para que não reste nenhum resquício de oportunidade para os contra-revolucionários aparecerem, sabe? Então, começa por aí. Eu vou começar pelo fim do livro. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo aqui. Deixa eu ver se talvez eu faça assim mais partes. Eu vou fazer em mais partes porque assim, eu tô com problema aí, apesar da internet ser boa. apesar da internet ser boa, por algum motivo que eu não sei qual, tá demorando muito, até mesmo os programas que eu uso são muito arcaicos assim, tá demorando muito a baixar, coisa que não acontecia antigamente. Então pode ser que eu faça em 3 partes, não sei, ou talvez 2. Vamos ver se o progresso vai de acordo com as questões aqui. Então, no final do livro tem as perguntas dos inscritos do canal, né, a respeito do livro e a respeito de outras coisas aqui. Então, vamos lá. Não vou colocar o nome da pessoa, mas aí fulano de tal perguntou assim: como o baixo índice de escolaridade da população, o crescimento das igrejas neopentecostais e o descrédito dos cientistas, intelectuais e estudiosos perante a sociedade ajudaram para a ascensão e estabelecimento do bolsonarismo? Um primeiro ponto aqui: baixo índice. Então eles querem dizer que para ser bolsonarista, primeiro que esse termo bolsonarismo é a esquerda que cunhou. Nada aconteceu de forma como eles planejaram paulatinamente. As coisas foram mais orgânicas do que tudo, e principalmente totalmente, digamos, espontâneo, no sentido de que uma pessoa só, nessa época, lógico, né, e algumas outras, mas uma pessoa só de destaque carregou essa bandeira, digamos, de ascensão ou de retorno da direita, que foi o professor Olavo de Carvalho, sabe? Então, assim, ele não seguiu uma ideologia, assim como o PT segue o marxismo, que leva ao socialismo, que leva ao comunismo. Então, assim, sequer ele tinha uma doutrina, ele não tinha o que seguir. De fato, ele seguia, assim, o cristianismo. Agora, se isso é ideologia para algumas pessoas, aí vai de cada um. Então, tendo passado pelo socialismo, tendo vivido com esses caras, assim como eu vivi também, ele sabia como essa turma pensa, o modus operandi deles, e resolveu apenas mostrar quem eles são, sabe? Porque na maioria das vezes, até mesmo nas universidades, eles atacam quem eles odeiam, ao invés de mostrar quem eles são, sabe? Porque eles sabem que quando eles olham no espelho, assim, eles não conseguem ver boa coisa, né? Eles sabem que o fim, a finalidade, ela é tão incerta que até eles mesmos temem, né? Então eles precisam ganhar espaço jogando a culpa no outro, né? Então, e o mais louco que eles têm, assim, digamos, material para isso, assim, sabe? Erros do passado que aconteceram, sabe? No processo de construção e evolução da humanidade, hoje em dia servem como alerta, né? São exumados para servir como um alerta. A maioria dos casos fantasiosos, assim, sabe, que não tem
relação nenhuma, de fato assim, anacrônicos, né? Não tem relação nenhuma com o tempo, para colocar medo na população e sempre voltando a ideia do Hobbes e do Morals e do Hobbes, né? Desse medo, né? Principalmente do Hobbes, né? Desse medo de colocar o medo, né? Assim como a Coreia do Norte, colocar o medo né? Você pode ver isso, a questão do golpe, né? Sempre vai ter um golpe, né? Agora é o golpe, agora é o golpe. Vai ter manifestação dia tal, agora sim, agora vai ser o golpe, agora sim. Aí passa, não, vai ser golpe mais pra frente. Então sempre o medo, o terror. Como eles viram que de fato a cara deles não era muito interessante, né? Com essa ligação com o marxismo e com o socialismo e o comunismo, eles criaram ressuscitar o fantasma do fascismo, que não existe universidade nenhuma, não existe nenhum teórico vivo ou grupo assim, nem de estudo, nem de proliferação, nem de divulgação, nem de assim como os neomarxistas, né? Nem de divulgação mesmo da obra de quem escreveu, se há que existe um manual, assim como existe, né, o Capital, assim como existe o Manifesto do Partido Comunista, Ideologia Alemã e tantos outros livros, assim, aquela da propriedade, a família, a origem da família, da propriedade do Estado. Então, assim, não existe nenhuma cartilha, vamos dizer assim, que eu saiba, né? Até convido alguém para tentar buscar isso, alguma cartilha. Agora, eles usam a camisa, usam as bandeiras, pregam os mesmos ideais, mesmo sabendo que quão criminoso o socialismo foi em todas as suas tentativas de implantação, e o quanto destrutivo eles são, e o quanto burros eles são, no sentido de serem incapazes de manter o sistema dentro da própria fronteira, né? Uma coisa é você acreditar numa loucura, e que uma loucura seja algo positivo. Outra coisa é você querer achar que o mundo tem que achar que essa loucura sua é viável, e ainda achar que o mundo vai financiar essa brincadeira. Então, recomeça por aí. Aí é nesse ponto que eles chamam de ignorante, né? Então, recomendo olharem os níveis de educação da época militar, né, que teve o comando do militar, o nível de crescimento do Brasil. Aí vai, crescimento das igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, independente da política, elas sempre, por muito tempo, elas existiram aqui no Brasil, desde a sua fórmula protestante lá. E o declínio nos cientistas intelectuais, os estudiosos perante a sociedade em ajudar. Então, declínio dos intelectuais, cara. Os intelectuais de esquerda nunca foram intelectuais. É engraçado eu lembro quando eu era pequeno, assim, eu vi que a maioria dos caras que depois que eu descobri que eram de esquerda faziam parte de grupos, assim, né, ditos intelectuais, e a gente ouvia, assim, essas coisas. Hoje em dia, assim, você procura saber quem são esses intelectuais, assim, e principalmente nas obras, né, você acaba vendo que não são intelectuais coisíssima nenhuma, sabe? No máximo são militantes, assim, eles falam pra bolha, só falam num tema, eles são minimalistas, eles só sabem falar, tudo deles deságua qual que é o negócio, a fonte deles sempre vai desaguar no socialismo, sabe? Então eles não conseguem produzir nada que não tenha socialismo no meio. Então, assim, a gente já sabe. Então, o que adianta você comprar um livro de esquerda, se você, principalmente, eu estou falando assim, os mais políticos, né, assim, os mais que tem alguma proximidade com a política, se no fundo são meios de propaganda, sabe? São panfletos e tal, bolsonarismo, né? Aí o professor responde, né? Olá, Lucas, obrigado pelo seu comentário. Conforme foi dito no capítulo 8, as camadas mais altas, entenda, a classe média para cima, e o poder público sempre tiveram muito descaso com uma parcela da população. Esse espaço acabou sendo ocupado pelos pastores, pelas igrejas neopentecostais. Não, justamente o contrário. Os espaços da população
fato da população ser carente e ser, a sua grande massa analfabeta, foi espaço para o PT e para a sua corja ocupar, sabe? Inclusive agora eles estão querendo fundar uma igreja fake lá, assim, para poder o quê? Usar o púlpito para poder pregar ideologia, sabe? Então eles sempre querem contaminar, né? É o parasita pós-moderno, sabe? Sempre procurando um meio de contaminar. Onde tem massa, onde tem povo, essa turma vai estar, sabe? Querendo aproveitar um espaço para pregar sua utopia, suas insanidades, assim, sabe? Mas aí, continua aqui. Elas se tornaram um local não só de culto, mas também de lazer e socialização. Não, isso aí tá certo. Existe o culto, o lazer. Até aqui não tem problema nenhum nesse trecho. Esse ambiente proporciona uma elevada sensação de pertencimento e confiança. Ok, parabéns, eu também acho isso. Todos ali possuem, possuem e dividem as mesmas angústias, verdade. No momento em que estava sem alguém para acudi-las, o pastor esteve presente. Portanto, ao invés de darem ouvidos aos cientistas, intelectuais e estudiosos que nunca lhes deram ouvidos antes, essa parcela da população prefere o pastor, pois mesmo estando errado, ele sempre esteve presente para ouvir. Não, meu filho, que visão materialista é essa? Esse é o reflexo ou do ateísmo ou da teologia da libertação, que tenta eliminar o transcendente. As pessoas vão para a igreja, também para socializar, sabe? Mas para compartilhar da sua fé, para comungar, para festejar da fé e para participar em comum o rito de adoração a Deus, a Cristo, a Jesus Cristo, sabe? E com visão transcendental, sabe? Eles não vão lá encontrar para tentar juntar um grupo para fazer revolução, não. Bem tacanha mesmo, assim, não é nada que eu já não esperasse, né? Então vamos para a segunda aqui no outro áudio. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né?